Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Vini e vamos começar mais um episódio do nosso podcast da Rock Vibrations, na nossa faixa Drops. Lembrando bem, uma faixa em que nós trazemos conteúdos variados, assim como no nosso episódio completo, porém nessa faixa você vai ouvir apenas notícias ou informações em pílulas, por assim dizer. Pequenos trechos, né? Mas claro, se você preferir por um conteúdo completo de mais de 40 minutos, por exemplo, acompanhe o nosso episódio completo que estamos programando para sempre soltarmos aos fins de semana. Bom, nesse novo episódio eu vou falar sobre uma banda que é extremamente relevante no nosso metal nacional e ao mesmo tempo é uma banda que conseguiu, assim como Corsos, como Atômica, MX e tantas outras aí, Antares, enfim, Vírus, bandas que ditaram algumas regras, por assim dizer, no nosso metal e que fizeram toda a diferença. Eu estou falando do Scars, uma das maiores bandas de thrash metal que nós temos no Brasil e que recentemente lançou um disco apoteótico chamado Predatory. Se você ainda não teve contato com esse disco, eu peço que você procure as nossas mídias, procure o nosso blog ou procure a publicação no Facebook, no Instagram. Digite lá Rock Vibrations e Scars. Com certeza você vai encontrar as nossas entrevistas com a banda e as nossas opiniões através dos reviews que fizemos e também algumas divulgações ao longo do tempo. Eu participei ativamente da volta do Scars ali por 2018. Fiquei sabendo da volta da banda antes mesmo da divulgação oficial, o que foi muito bacana porque eu não estou falando isso como uma forma de ego, nada disso, não tem por que a gente fazer esse tipo de discurso. Mas é muito bacana você poder ajudar um projeto que você sabe que é grande e que retornou para onde, assim, retornou de um lugar que não deveria ter saído, né? Eles foram para um patamar maior em uma época, principalmente com o disco Netherhell, ali na primeira metade da década do ano 2000, ali da primeira década, né, melhor dizendo. E depois a formação mudou, tivemos outro excelente disco também, o Devil God Alliance. E claro, tivemos agora o Predatory, que fecha esse ciclo dessas histórias ligadas ao ocultismo, ligadas a muita veracidade da vida, a muitas coisas que vemos, sentimos, sabemos, presenciamos. A banda é fenomenal nesse aspecto, principalmente pelo lado de dois integrantes que são grandes brothers e grandes músicos. O Regis, vocalista, e o Alex, que é um exímio guitarrista. Esses caras, eles são os pilares do Scars, né? Para quem não sabe, a banda começou em 1991, teve uma formação base muito eficiente, acabou lançando o Split, lançou o disco, lançou singles extremamente relevantes. Se você não conhece, dê um Google aí, né? Hoje em dia a gente tem informação na nossa mão e com certeza você vai curtir, tenho plena certeza disso. Se você é um metaleiro raiz, você vai curtir. Mas essa faixa de podcast é basicamente para você conhecer o álbum Predatory, né? A faixa Predatory, que é uma porrada sem precedentes. Disblog Days, uma das faixas mais rápidas e densas do nosso metal nos últimos anos. Uma excelente condução dos músicos ali, seja pelo Thiago, que é um exímio guitarrista solo, muito virtuoso, seja pelo o Gobo, que é um batera sensacional, seja pelo Miché,
que é um puta de um baixista e um cara muito gente fina. Quem conhece esses caras sabem que eu não estou elogiando à toa, sabe que eles são importantes no cenário. E principalmente, eles dão muita relevância para os fãs, então isso é essencial. Voltando ao disco, uma das faixas preferidas da maioria hoje em dia, após o lançamento, né, ele foi lançado há pouco tempo, em agosto, agora, de 2020, é Ancient Power, uma faixa que a banda ficou até surpresa pela relevância que os fãs têm dado a ela. Claro, Sad Darkness of the Soul também é outra faixa emblemática, principalmente pelo seu lançamento ser em setembro, por conta de toda a sua estrutura, né? As questões emocionais, as questões de vivência que ela traz, falando diretamente com um público que entendeu a mensagem, né? Que soube a forma humana que estava sendo feita ali. Isso méritos, obviamente, do grande Regis. E a minha faixa preferida é Violent Show. A preferida de muitos, para falar a verdade. É uma faixa que para mim não tem que pôr nada e não tem que tirar nada. Ela é perfeita. O início cadenciado com riffs matadores, aquela entrada apoteótica, né? Aquele clima tenso. E depois, ali pro meio da música, com riffs sensacionais, com linhas de guitarra que para mim mataram a pau. É um dos melhores singles do ano. Aliás, eu não sei se eles irão lançar em breve ela como single, assim, de uma forma massiva para a divulgação da Violent Show, mas é uma aposta minha. Ancient Power, obviamente, será, né? Assim como o Predatory foi, assim como as duas faixas que mostraram a volta do Scars, que foram Armageddon e Silent Force, faixas excepcionais também. Se você não conhece o Scars, não teve contato até hoje, ouça Armageddon e ouça Silent Force, que você vai se identificar muito com o thrash metal visceral da banda. É claro, outras faixas são extremamente relevantes do disco também, como Ghostly Shadows, The 72 Faces of God, Beyond the Valley of Despair, The Unsung Requiem, que é uma faixa assim que eu nem tenho como falar muito dela, do tamanho, da qualidade. Você ouvindo, você consegue decifrar o que eu estou falando. Então, isso aqui não é bem um review que eu estou fazendo, é apenas uma menção. E eu acho que é uma menção válida, porque nós começamos o nosso podcast há cerca de um mês. Vai completar um mês na semana que vem. Temos poucos episódios ainda, mas muitas ideias. Estamos despejando essas ideias pouco a pouco. E a ideia de fazer esse podcast é não só atrair, aquele público que nos acompanha pela escrita, pelos textos, mas também atrair um novo público, aquele público que quer ouvir determinadas coisas, quer ouvir opiniões sobre as bandas que nós divulgamos. E nada melhor que jogar isso em um podcast para que o pessoal também conheça numa parte mais realista, não apenas com um texto formado, com palavras específicas, enfim, um direcionamento específico, né? Então, isso aqui não leve como um review, mas sim uma recomendação, uma menção honrosa. Porque Predatory é um álbum muito novo ainda, mas que pode se tornar clássico. Cada faixa dele é um momento apoteótico da banda. Se você virar esse disco de cabeça para baixo, começar a ouvir da última faixa para a primeira, você vai achar um disco sensacional. Ele é um disco que você pode inverter, você pode deixar no aleatório, que mesmo assim ele vai soar muito bem. Isso foi uma sacada muito grande deles. E essa formação, obviamente, só consolidou ainda mais a qualidade da banda. O quanto esses caras trabalharam
eu sei o quanto eles trabalharam nesses últimos 2 anos. Eu vi isso de perto e também ajudei, né? E muitos outros amigos aí, como por exemplo um grande irmão nosso, tanto da banda quanto o meu, o Wagner Ferreira, que é um cara que sempre apoiou o cenário. Muito antes de eu pensar em fazer esse tipo de coisa, ele já estava lá apoiando. Então, ele é um dos maiores responsáveis pela volta do Scars, isso sem dúvidas. O Wagner é um cara sensacional e a banda também tem muito carinho por ele. Fora muitos outros que eu poderia citar, enfim. Nós temos uma lista de amigos, né? O que é muito bacana. Então, meus amigos, é uma menção honrosa a esse disco Predatório e que eu acho que vocês devem procurar, devem ouvir ao máximo. Procurem saber um pouco mais sobre a banda, o quanto o Scars é relevante. Se vocês gostam de músicos que têm uma certa pitada de humor, procurem também uma matéria que o Scars fez para o Fantástico, lá no início dos anos 90. Vocês vão dar muitas risadas, com certeza. A própria banda brinca com isso, o que é muito legal. Se vocês quiserem um contato direto com a banda, procurem os perfis dos músicos, com certeza eles irão atender vocês com maior atenção e carinho. Esse é um dos diferenciais do Scars, eles atendem muito bem os seus fãs. E, por fim, conheçam um pouco mais o nosso metal nacional, dessas bandas que, tanto essas que eu citei aqui do começo dos anos 90, como outras dos anos 80 e outras que estão surgindo aí. Nós temos muitas bandas boas. E essa volta do Scars veio justamente para consolidar a qualidade, a técnica, o feeling, o pensamento de ter coisas que vão de acordo com a nossa vida, que vão de acordo com o nosso aspecto atual. Nós vivemos uma época de pandemia, então ter um disco como Predatório, mostrar o predador real do sistema, da vida, da natureza, que é o homem, na verdade, né? Isso mostra o quanto esses caras são relevantes e o quanto eles mostraram essa qualidade com esse disco, falando de temas atuais e relevantes, né? Ouçam Predatório, procure nas nossas mídias os links, nós sempre disponibilizamos. E claro, mantenha contato com a banda. Eles vão adorar e será um prazer para a gente também fazer esse intermédio. Gostou desse episódio? Gostou que falamos um pouco de Predatório? Um excelente disco de Scars? Compartilhe, mostre para o pessoal o quanto a banda é boa, o quanto o nosso podcast está querendo crescer também. E se você tiver sugestões, dúvidas, também mande um contato para a gente. Procure as nossas mídias aí pelo Instagram, Facebook, o nosso blog, o nosso perfil no Twitter, que ainda é inicial, mas vamos atualizar conforme a demanda. E vamos fazendo girar aí o nosso cenário, não é verdade? Com a ajuda de todos, todo mundo vai ter espaço. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima faixa Drops do podcast da Rock Vibrations. Ou em um nosso episódio completo em muito breve.